Pessoal, nessa aula sobre criação de componentes, a ideia é mostrar para vocês como é que se cria, as dicas de como é que se cria um componente na sua biblioteca que você vai estar usando durante os seus projetos, né, na captura do esquema elétrico, né? São vários componentes, várias simbologias, geometrias, mas basicamente aqui é um caso, é um resistor, e todo componente ele tem pinos de 1 a n mais um, e todo pino ele tem uma numeração e um nome, não é? Por que isso? Justamente para o CAD saber para onde é que o pino um do resistor está conectado, onde é que o pino 2 e assim por diante. No caso do resistor é muito mais simples, porque nós temos a geometria do corpo, os pinos e alguns atributos. Por exemplo, aqui ele tem o valor, o atributo de valor habilitado, um atributo que é o de referência, nós chamamos de reference designator, né? Resistor R, capacitor C, indutor L, relés K, conectores CN ou J, integrados U ou CI, não é? Então, são alguns atributos que nós estamos mais acostumados. Só isso? Não. O resistor, por exemplo, aqui do lado ele tem uma série de atributos. Somente o atributo de valor é que está habilitado a aparecer, mas neste caso aqui, olha, isso é um padrão que você pode criar na biblioteca, né? Ele tem o atributo de custo, de part number do fornecedor, quem é o fabricante, part number de fabricante, temperatura de operação, tipo de package, a potência que ele trabalha e tolerância, range de temperatura também, né? Então, são todos atributos que estão no corpo do componente. E onde que você vai usar esses atributos? Por exemplo, na lista de material, né? Então, você pode pedir, na hora de gerar a lista de material, que você gere quem ele é, o valor, tolerância, custo, part number de fabricante, de fornecedor, entendeu? Então, você mesmo vai acabar tendo uma relação de atributos que seja interessante para você na geração dos documentos que você precisa. Por exemplo, o resistor, aqui eu habilitei todos, né? Por que, que nós não deixamos todos habilitados? Porque polui muito o seu esquema elétrico, né? Você não precisa de tanta informação assim no esquema elétrico. Basta a referência, o valor, talvez a tolerância ou a potência. Se não for poluir demais, você deixa, né? Os outros atributos estão no componente, porém de uma forma invisível, mas todos são utilizados para as gerações de documentos, por exemplo, a lista de material, tá bom? Eu tenho aqui um CI agora, né? O CI ele tem muito mais pinos, mas ele tem assim a geometria. O símbolo de CI, muitas vezes o próprio datasheet do componente sugere uma simbologia, né? Normalmente a gente segue a sugestão do próprio datasheet. E é importante a gente se basear em como que é utilizado um circuito proposto pelo fabricante. Dependendo do circuito que ele se propõe a usar o CI, é mais ou menos já é uma sugestão de como que você cria o símbolo dele. Neste caso aqui é um componente, não é? Ele tem 16 pinos numa numeração não na ordem, porque é a sugestão do datasheet. Todo pino tem um número, tem um nome, não é? E você ainda consegue pôr atributos nele do tipo é uma entrada, é uma saída, uma potência, um pino de power, de GND, ou não de entrada, de saída. Aqui tem uma tabela do lado que mostra como é que o CAD, nesse caso é um exemplo do Altium, né? Mas você pode estar usando um outro aplicativo que não necessariamente vai ser dessa forma, mas a ideia aqui é mostrar para vocês como é que o tipo de informação que tem que ter num componente. Então aqui a geometria, o reference designator, o valor dele, que aqui é o nome dele, os pinos, cada pino tem uma numeração, é importante isso, e tem um nome, ok?
né? E depois aqui eu vou ter um outro exemplo, esse aqui é do Eagle já, né? Mesma coisa, ele tem uma geometria, tem o pino tem um nome, cada nome tem uma numeração, e você atribui aí, né, para cada pino, quem ele é, o nome, o número dele, a referência aqui, o valor, ok? E depois, na hora do esquemático, nós vamos ter algo desse tipo aqui, onde a gente tem o símbolo, cada componente tem a referência, tem o valor, tem o pino, a pino 1, pino 2, mesmo o resistor, pino 1, pino 1, 2, 2, né, 2, 1, tem. Por que que é importante? Porque o CAD, ele sabe que o componente L1, pino 1, está conectado no varistor. Aqui não está aparecendo, eu esqueci de habilitar o número, mas está indo no pino, por exemplo, o pino 1 do VR1 e o outro pino está indo para o terra. O pino 2 do L1 está indo no pino 8 do CIU1. O pino 1 do capacitor está indo no pino 7, não é? Ou o pino 2 do R2 no pino 16. Então, é isso que o CAD precisa, desse tipo de informação, para ele já saber exatamente onde é que estão todas as conexões, não é? Então, sem isso você não consegue, o CAD ele não tem essa informação do que está ligado no que, por isso que ele precisa da numeração. Mas basicamente todo componente então tem a sua geometria sugerida pelo próprio datasheet, a pinagem, a numeração da pinagem, o nome dos pinos, uma referência, um atributo de valor, um N atributos, o quanto você julgar que seja necessário, e aparente mesmo você deixa só o que te interessa para não poluir o teu, o teu esquemático, tá bom? Então, todo símbolo de componente eletrônico é, tem essa estrutura mínima, né? De mostrar aqui para vocês um, geometria, pino, número do pino, referência, valor e talvez um outro atributo que seja interessante para você. Tá bom? Nada além disso já é suficiente, ok? E se você precisar de atributos para simulações, aí já é uma coisa um pouco mais elaborada, né? Que a gente podemos estar vendo futuramente numa outra, num outro estudo. Mas criação de componente, basicamente, com essas informações você já consegue sair de um esquema e chegar ao layout tranquilamente, ok?